Olá, este é o resumão de hoje. Vamos mergulhar nos números mais recentes de produção e vendas de uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale. Acabou de sair o relatório do final de 2025 e esses dados são tipo uma prévia do que vem por aí com os resultados financeiros completos. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é claro, né? Decifrar o que esses dados realmente revelam sobre o desempenho da empresa. Isso, e sobre as estratégias dela e o que a gente pode esperar para o futuro. Perfeito. Porque, assim, não se trata só de olhar para toneladas e percentuais. A missão aqui é entender a história que esses números contam, sabe? Uma história sobre uma gigante da mineração navegando num cenário global que muda toda hora. Vamos lá então. Para começar, vamos direto ao ponto principal, o carro-chefe, o minério de ferro. A produção em 2025 chegou a 336 milhões de toneladas. A primeira pergunta é: esse número é bom? Olha, é um número excelente. Ele não só atingiu, como superou as projeções da própria empresa. Ah, é? Sim, eles projetavam algo entre 315 e 325 milhões. Ou seja, superou e muito. Isso mostra, antes de mais nada, que a capacidade operacional da companhia está muito forte. Entendi. A máquina está funcionando a todo vapor. Mas aqui é que a coisa fica interessante. Se a gente olha só para o último trimestre, a produção foi de 90,4 milhões de toneladas, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Só que as vendas foram de 85 milhões. Peraí, como assim? Produziram mais de 90 e venderam só 85. Sobrou produto? É uma ótima pergunta, porque toca no ponto central da estratégia deles. E a resposta é que não foi um problema, foi uma escolha. Uma escolha? Como assim? Foi uma escolha deliberada. Em vez de vender tudo que foi produzido, a companhia optou por aumentar os estoques. Aumentar os estoques de propósito. Por quê? Pensa assim, eles têm minério de altíssima qualidade e minérios de menor qualidade, certo? Certo. Naquele momento, no final de 2025, a demanda do mercado estava mais aquecida para o material com menor teor de ferro. Ah, o mais barato? Exato. Então, o que a Vale fez? Vendeu bastante desse produto para atender a demanda imediata e segurou o material mais nobre. Ou seja, eles estão guardando o produto de maior valor para quando os preços estiverem mais atrativos. Exatamente. É uma gestão inteligente de inventário. É uma aposta calculada de que a demanda por esse minério premium vai se recuperar. Entendi. Então não é só produzir muito, é saber a hora certa de vender cada tipo de produto. É um jogo de xadrez com o mercado. Muito interessante. Mas o que me chamou ainda mais a atenção no relatório não foi o minério de ferro. Foi o salto que eles deram nos chamados metais para a transição energética. Assim, cobre e níquel. É aí que a história de futuro da companhia está sendo escrita, né? Os números são impressionantes. A produção de cobre no quarto trimestre cresceu 19% em relação ao trimestre anterior. E as vendas anuais subiram mais de 12%. No níquel foi parecido, vendas crescendo mais de 11%. Isso é um crescimento muito acelerado. E não é um acaso, não é um trimestre de sorte. Não. Não. Isso confirma um plano estratégico. A empresa está se posicionando muito forte para ser uma fornecedora global de materiais essenciais para a transição energética. Quando a gente fala em transição energética, estamos falando de carros elétricos, energia renovável. Exatamente. Cobre e níquel são a base para isso. O cobre é fundamental para fiação, motores elétricos. Um carro elétrico usa muito mais cobre que um carro normal. E o níquel é um componente crítico para as baterias, sabe? Então esse crescimento mostra que a Vale está alinhada com essa tendência. Certo. Mas vamos colocar isso em perspectiva. A Vale é um monstro do minério de ferro. Esse crescimento em cobre e níquel já é suficiente para diminuir a dependência do minério ou ainda é uma gota no oceano? Hoje, ainda é uma parte menor da receita total. Seria irrealista pensar o contrário. A escala do minério de ferro é colossal, mas a importância estratégica é muito maior. Como assim? Primeiro, as margens de lucro nesses metais tendem a ser maiores. Segundo, a demanda por eles deve crescer muito mais rápido que a do minério. Então, não se trata de substituir, mas de diversificar, de adicionar um novo motor de crescimento que vai se tornar cada vez mais relevante. Ok. Então temos a operação tradicional sendo gerenciada de forma inteligente e um novo motor acelerando. Mas vamos falar de um fator que a empresa não controla:
os preços. A montanha-russa das commodities. Exato. O relatório mesmo menciona que no início de 2025, um anúncio de tarifas de importação nos Estados Unidos derrubou o preço do minério de 105 para 93 dólares. Sim, isso mostra a vulnerabilidade. Mas o interessante foi a resiliência no final do ano. No quarto trimestre, a cotação média do mercado ficou acima de 110 dólares. Um preço ótimo. Só que o preço médio que a Vale efetivamente recebeu pela venda foi de 95,4 dólares. Ué, de novo essa diferença. Se o mercado pagava 110, por que a Vale só conseguiu 95? Bom, isso acontece por alguns fatores. Primeiro, contratos de venda que foram fechados antes com preços mais baixos. Ah, contratos de longo prazo. Isso. E o segundo motivo nos leva de volta à nossa conversa inicial. A gestão de estoques. Exatamente. Como eles venderam um volume maior de minério com menor teor de ferro, que tem um preço naturalmente inferior. Isso puxou a média do preço realizado para baixo. Faz todo sentido. O preço de 110 dólares que a gente vê na manchete é para o minério de alta qualidade, aquele que eles decidiram estocar. Entendi. E ainda tem mais uma variável nessa equação toda, né? O câmbio. Exato. E essa variável jogou a favor no trimestre. O real se desvalorizou 3,5% em relação ao dólar no período. De 5,32 para 5,50. Isso. Como a receita da Vale é toda em dólar, mas boa parte dos custos é em reais, essa desvalorização é muito boa para a empresa. Cada dólar que entra vira mais reais no caixa. Exatamente. Numa receita de bilhões, essa diferença é gigantesca. Ok, vamos juntar todas as peças então. O que a gente tem é o retrato de uma empresa que superou as metas de produção no seu negócio principal Gerenciou as vendas de forma estratégica. e, ao mesmo tempo, está pisando fundo no acelerador nos metais da economia verde. Essa é a fotografia. Essa é a fotografia perfeita. E quando a gente olha para a saúde financeira geral, os números reforçam essa imagem de robustez. Quais números? Estamos falando de um valor de mercado de mais de 380 bilhões de reais, um lucro de mais de 29 bilhões nos últimos 12 meses, e tem um dado que chama muita atenção, que é o retorno em dividendos de cerca de 9%. 9%. É um valor bem significativo. Muito. Mostra a imensa capacidade de geração de caixa da operação. Claro, mas nem tudo é um caminho sem obstáculos, né? Vimos notícias recentes de multa, atividades paralisadas em 2 minas em Minas Gerais. Sem dúvida. Esses são os desafios do setor. Eles são a outra face da moeda. São lembretes de que operar numa escala tão grande traz desafios regulatórios, ambientais E sociais, imagino. e sociais enormes. Esses eventos, como multas e paralisações, são parte do custo de fazer negócio. Eles adicionam uma camada de risco que precisa ser sempre monitorada. E o próximo grande evento já tem data marcada, certo? Sim, dia 12 de fevereiro. É a divulgação completa dos resultados financeiros de 2025. Então, este relatório de produção que a gente analisou é o trailer. E no dia 12, vem o filme completo. Ali a gente vai ver como tudo isso se traduziu na linha final do balanço, o lucro líquido. Será o momento da verdade. Sabe, para finalizar, acho que fica uma reflexão interessante. O que a gente está vendo aqui é um gigante de um setor tradicional se adaptando para fornecer os metais da nova economia. Da economia verde. Isso. Então, a grande questão para o futuro não é só quanto a empresa consegue extrair do solo. É como ela vai equilibrar a escama gigantesca do seu negócio tradicional com as oportunidades e as responsabilidades, né, que vêm com o fornecimento de materiais para um futuro mais sustentável. Este foi o resumão de hoje.